Hi people, how are you? Fine. Turminha linda, people. Na última aula a gente estava falando sobre present perfect. E aí é a pergunta que sempre me fazem, teacher, mas como eu uso isso? É importante? É realmente necessário saber o perfect? Bom, então para vocês que estão me enchendo o saco, e pela 8ª vez esse ano vamos falar sobre perfect. Tá, eu tô brincando, realmente é um tema um pouquinho mais difícil, porque não tem nada tão parecido no português, mas tem coisas que são, vamos dizer que tem um quesinho de perfect. Por exemplo, quando a gente fala no particípio, então na última aula a gente chegou a comentar sobre isso, né? O que é falar no perfect? É falar no particípio. Por exemplo, tenho ido, tenho lembrado, tenho falado muito com a minha mãe nesta semana. Isso você faz em português, mas como que eu faço expressões como essa em inglês? Duas coisas que não podem faltar. Primeiro, o verbo have, seja qual for a conjugação dele, se for um present perfect, have e o has, have para I, we, you and they, e o has para he, she, it. Isso no present perfect, que é aquele tempo verbal que ele começa no passado e encosta no meu presente. Como, por exemplo, a frase She has worked here for 5 years. She has worked here for 5 years. Essa frase que apareceu aqui agora, ó. Ou aqui agora, ó. Se não apareceu, a culpa é da Sara. Mas nem só de ações que começaram lá no passado e encostaram no meu presente, vive o nosso querido perfect. Nós temos também a life experience, experiências de vida, como por exemplo, se eu já fui para Portugal alguma vez, né? Ou se eu tenho ido para Portugal com frequência. I have gone to Portugal 3 times. Eu já fui para Portugal 3 vezes. Você utilizou o I, colocou o verbo ter, have, para falar que você tem feito algo, e aí você colocou um verbo na terceira coluna. Teacher, o que é o verbo da terceira coluna? Bom, algumas tabelinhas vão estar como participle, outras vão estar como perfect. E os professores costumam chamar de terceira coluna para simplificar. Assim como eu falei no vídeo 1. Pessoal, quem tem dúvida ainda de present perfect, visitar esse vídeo que apareceu aqui, ó, que foi o primeiro vídeo da série Perfect. Então vamos lá. Duas formas de usar o nosso present perfect já foram apresentadas aqui para uma ação que começou lá atrás e ela acontece no momento da fala. She has worked here for 5 years. E para life experience, experiências de vida, como I have gone to Portugal 3 times. Eu já fui para Portugal 3 vezes. Ou eu posso falar de experiências que eu nunca tive também, né? É só colocar o never, vai aparecer aqui embaixo, ó. Coloquei o never entre o verbo e o meu verbo auxiliar e o meu verbo principal, tá? Então ficou assim, ó. I have never gone to Portugal. Eu nunca tenho ido ou nunca fui na minha vida para Portugal. Tá, a tradução não fica tão boa. Mas lembra que eu falei? Quando a gente vai para o livro 2, para o nosso Step 2, a tradução ela não fica mais linear. Enquanto no Step 1 a gente trabalhava com textos mais fáceis, que a gente conseguia fazer aquela tradução no lápis, puxando cada palavrinha, infelizmente, num nível mais avançado de inglês, não é bem assim. Você vai ter que ler toda a sua frase e após ler a sua frase, você vai interpretar da melhor forma possível. Como que na minha cultura eu falaria essa frase? I have gone to Portugal. Eu tenho ido para Portugal? Eu já fui para Portugal? Eu vou com frequência para Portugal? Tanto faz, não precisa ser uma tradução literal. Você precisa passar a mesma sensação da frase em inglês para o português, tá? Bom, mas sem enrolação, chega de falar de present perfect. Vamos falar agora de past perfect. E esse outro tempo verbal, qual é a diferença dele para o nosso tempo verbal no present? Bom, os dois são meio que relacionados ao passado, né? Tanto o present quanto o past
são relacionados ao passado. A diferença é que o present perfect, ele vai ter uma relação maior com o presente e vai manter sua relação com o passado. Já o past perfect, esse não tem relação nenhuma com o presente. Ele está ligado realmente com o passado. Eu diria mais, eu diria que ele está mais relacionado com o passado do passado. Já ouviram falar no português do mais que perfeito? O pretérito mais que perfeito? Então, quando a gente fala, por exemplo, vou supor que estou contando a história num livro, a gente vê mais que perfeito num livro, né? Algum conto, uma narrativa. E aí eu estou falando sobre um pirata que achou o tesouro. Ele encontrou o baú, falei no passado que ele encontrou o baú, que alguém deixara lá em tempos remotos. Então, antes dele encontrar o baú, esse baú foi deixado naquele local, senão ele não iria encontrar. Para falar dessa ação, que é o primeiro passado, no português, a gente usa o mais perfeito, deixara. Já no inglês, não. A gente vai usar o past perfect. E qual é a grande diferença do past perfect para o present perfect? Tá aparecendo aqui, ó. Eu tenho aqui o have ou has. Has quando for he, she, it. Have quando for os demais. E eu tenho aqui o had, que é o passado de has e have. Então é o had que vai entrar no lugar da minha frase, no lugar do meu verbo auxiliar, have ou has. Bom, mas não é só isso que muda. Tem que ter uma frase adaptada para isso. I had eaten before they arrived. I had eaten. Verbo had, que é o passado do have. Verbo eaten, que é a terceira coluna do verbo comer, né? O verbo eat vai virar eaten. E aí depois do before eu tenho mais um verbo, they arrived. Ou seja, eu tinha comido antes deles chegarem. Se você olhar esse enunciado, você vai ver que a primeira parte, tá aqui, ó, gente. I had eaten. Essa parte é a primeira coisa que aconteceu. A primeira coisa que aconteceu é o fato de eu ter comido. Esse outro pedaço que está aqui embaixo, they arrived, quando que eles chegaram? Eles chegaram após eu ter comido. Então esse é o segundo ato. Qual vai com had? O primeiro ato. O primeiro ato, não pela ordem da frase. Eu poderia até embaralhar essa frase, mas a primeira coisa que aconteceu vai com had. A segunda, eu coloco só o ed no final, se for verbo regular, ou pego a forma irregular para past simple, ok? Bom, vamos dar mais um exemplo. Se eu quiser falar sobre uma coisa que não aconteceu até um certo momento, eu vou usar o never, por exemplo. Olha essa frase que vai aparecer aqui, ó. He had never seen the move until last week. Então, a primeira parte, que é a parte que está com o nosso perfect, o past perfect, está aqui, ó. He had never seen. Então, ele não tinha visto the move, o filme, until last week, até a última semana. Então, tenho aqui duas ideias de período. A primeira ideia é, ele não tinha visto o filme ainda. A segunda ideia é, isso até a semana passada. Se hoje ele viu ou não, eu não sei. Então, eu vou considerar que a segunda frase, ou melhor, a segunda parte da frase, ela é passado devido à palavrinha last, última. Então, às vezes o passado ele não está demonstrado em verbos, mas pode ter alguma palavrinha ou outra indicando esse passado. Last week. Já se a gente for para o começo, você vai ver que tem o quê? A palavrinha seen, que é o visto, né, o verbo ver, acompanhada tanto do never quanto do auxiliar had. Então aqui nós temos a ideia de que isso aconteceu primeiro. Resumindo, pessoal, present perfect, como esse que está aparecendo aqui embaixo, serve para indicar uma ação que começou lá atrás e acaba no momento da minha fala, ok? Ou pode até continuar depois, mas ela tange o momento da minha fala, como o She has worked here for 5 years. Mas eu posso fazer também uma life experience como
I have gone to Portugal 3 times. Ou, se eu quiser jogar para o past perfect, eu vou ter que descolar essa ação do meu presente e jogar ela apenas para o passado. Não só isso, eu jogo ela 2 vezes para o passado. Como na frase I had eaten before they arrived. I had eaten before they arrived. Pessoal, é isso. Eu quero ver vocês trabalhando com esse tema. Pega a apostila, dá uma lida e tentem fazer a frase de vocês, ok? See you, bye bye, comam brócolis.